Olá! Na continuação da aula de hoje, a gente vai falar sobre replicação, transcrição e tradução, tá? Essa aula é uma continuação da aula de material genético. Então, naquela aula sobre organização e estrutura do material genético, falei um pouco para vocês sobre a replicação, tá? Mas hoje a gente vai falar especificamente desses três processos, né, de forma mais detalhada e ver como que eles estão interligados. A replicação, ela é, na verdade, fazer uma réplica, né? Como o próprio nome diz. Então, nada mais é, apesar de não ser um processo tão simples, nada mais é do que gerar uma cópia do material genético. Em que momento que vai ser necessária uma cópia do material genético? Bom, na divisão celular, né? A gente precisa que o material seja duplicado, né? Seja no processo de crescimento das células, né? Dos tecidos, onde eu preciso produzir um número maior de células, uma reparação de tecido, por exemplo, ou simplesmente no processo também de gerar células germinativas, né? O processo de meiose também ocorre na primeira etapa, a duplicação do DNA. Esse processo a gente chama de replicação. A transcrição, que é o processo onde uma molécula de DNA é transcrita numa molécula de RNA, já é um outro processo. E como o próprio nome diz, transcrição vem de transcrever. Então, quando a gente transcreve alguma coisa, a gente transcreve exatamente igual, né? Exatamente da mesma forma. De repente, a gente usa até uma linguagem diferente, mas a gente está passando a mesma mensagem durante uma transcrição. Só a gente pensar, por exemplo, se for fazer a transcrição de um texto. E aí, nessa transcrição, é exatamente o que vai acontecer. A partir da molécula de DNA, vai ser gerada a molécula de RNA, que possui exatamente a mesma informação, porém, numa estrutura molecular diferente, tá? E a tradução? A tradução é quando a gente transforma alguma coisa em outra, certo? Então, o RNA que está ali trazendo uma mensagem do que contém o DNA, ele vai ser traduzido, ele vai ser interpretado no sentido de gerar uma proteína, tá? A gente vai ver como que se formam esses polipeptídeos. Então, basicamente, esse processo ele ocorre envolvendo uma molécula de DNA, né, dupla, que a gente já viu, as bases nitrogenadas. Vamos prestar atenção nessa estrutura do DNA, que foi falada também na aula anterior, que as duas fitas da dupla hélice, elas são pareadas de forma antiparalelas, né? Então, uma fita ela é no sentido 5 linhas, 3 linhas, aí está até representado em azul. Uma outra é sentido 3 linhas, 5 linhas. E justamente porque elas são antiparalelas. O que existe de base nitrogenada em uma, na outra existe a base correspondente, lembra? Adenina se ligada à timina, guanina à citosina. Mas são exatamente correspondentes. Na fita de RNA, que é uma fita simples, vão haver também as bases, né, a fita que foi transcrita desse DNA, correspondentes a essa sequência que existe no DNA, porém, né, a diferença é que vai haver a presença da uracila, tá? Então, existe a adenina, a uracila, a guanina e a citosina. Na fita de RNA não tem a base timina. E esse processo aí vai gerar uma proteína, né, um polipeptídeo, a partir dos aminoácidos que serão gerados com a leitura dessas sequências de base. Tudo isso aí a gente vai ver cada processo desse na aula de hoje. Então, o processo de replicação é um processo onde vai se obter uma nova fita de DNA, como a partir da separação da molécula inicial, então a gente tem uma dupla fita que se separa, e a partir de cada lateral dessa fita vão ser sintetizada uma nova metade, né, correspondente, até que no final vão haver duas fitas exatamente iguais. Então a gente diz que a replicação é semiconservativa, ou seja,
Cada uma dessas fitas vão ter a metade da fita original e a metade vai ser recém-sintetizada. Como que acontece essa síntese? Primeiro que a fita precisa sofrer um processo de desenrolar, que ela está toda enovelada ali, formando a estrutura do cromossomo. Para isso, a ação da enzima topoisomerase, ela vai vir fazendo esse desenovelamento do DNA. Na sequência, a enzima chamada helicase, ela vem separando essa fita, formando o que a gente chama de forquilha de replicação, né? Ela vem como se fosse cortando mesmo aquelas ligações entre as bases e formando aí duas fitas separadas, né? Cada uma com a metade correspondente. Quando a gente olha, por exemplo, para a fita seguinte, para a continuação da fita, a gente vai ver que existe uma outra enzima agindo que se chama DNA polimerase. E essa enzima, ela forma uma estrutura que a gente chama de replissomo, né? É um complexo ali que vai agir fazendo exatamente a síntese, ou seja, adicionando as novas bases e formando a fita complementar em cada uma desses lados aí da molécula de DNA que foi separada nessa dupla fita. Só que existe uma especificidade, tá? A DNA polimerase, ela somente age, ela consegue adicionar as bases e fazer a sequência e a ligação no sentido 5' 3', é o único sentido que ela trabalha, digamos assim, que corresponde ao sentido como se ela estivesse indo em direção àquela forquilha de replicação gerada pela helicase. E aí, se a gente olhar na fita de baixo, tá? A gente diz que é a fita líder. Nesse caso aqui é a fita de baixo. Na próxima imagem que eu vou mostrar é a fita de cima. Então, essa fita ela é a fita líder por quê? Porque nela ela tem um sentido de fita que exatamente lá perto da topoisomerase, onde está sendo desenrolado, ela é 5'. Então, nessa ponta aqui, onde a DNA polimerase vai começar a fazer a síntese, ela é 3'. Então, a DNA polimerase vai cumprir o papel dela de forma contínua, no sentido da fita que ela está sendo gerada, vai ser uma fita 5', 3', no sentido que a polimerase age normalmente, formando a nova molécula de forma contínua. Na outra metade, que é essa metade de cima, se a metade de baixo era uma metade 5', 3', a metade de cima, ela é o contrário, ela é 3', né? 5'. Então, ela é 3' lá perto da topoisomerase e 5' lá do outro lado, onde a DNA polimerase teria que se ligar. Se ela é 5' lá, a sequência, né? A fita correspondente que a DNA polimerase vai produzir, ela é sentido 3', 5', sendo que a DNA polimerase não consegue fazer essa síntese nesse sentido. E aí vai ser feito de forma diferente. Vão ser adicionados pequenos grupos de bases, né, que a gente chama de fragmentos de Okazaki, aos poucos e no sentido exatamente que a polimerase consegue fazer. Ela vai adicionando trechos no sentido que ela consegue trabalhar, 5', 3', contrário à forquilha de replicação. E esses trechos depois vão ser ligados entre si para formar a sequência da fita normalmente. Tá? No outro slide isso fica mais claro. Aqui é a fita tardia que a gente fala, porque essa fita ela é feita de forma diferente, né? Tem a formação desses fragmentos de Okazaki, e a fita líder, que a gente chama de líder, porque na verdade ela é a que ocorre a sequência normal de síntese de DNA pela DNA polimerase. E os fragmentos são esses trechos que são adicionados no sentido contrário à forquilha de replicação, de 5' por 3', e vem adicionando como se ela estivesse fazendo de trás para frente ali. Mas é porque a DNA polimerase só consegue fazer no sentido 5', 3', mesmo ela tendo que produzir uma fita que é 3', 5', tá?
Olhando aqui nessa imagem, isso fica mais claro. Então, por exemplo, agora aqui a cadeia líder é a cadeia de cima, ou seja, a cadeia que tem a síntese contínua é essa de cima. Então, a gente pode ver que na ponta lá onde ela está enrolada, ela é 5 linhas, e na ponta que onde está acontecendo a síntese, ela é 3. Então, a que vai ser sintetizada vai ser 5 linhas, 3 linhas. Então, essa cadeia é a cadeia líder. Por quê? Porque a síntese vai acontecer de forma contínua, simples, pela DNA polimerase adicionando ali as bases. Na outra cadeia, ela é uma cadeia ao contrário. Então, ela é lá na ponta dela, né? Ela é 3 linhas, e na ponta que está ocorrendo a síntese, ela é 5 linhas. Então, a síntese teria que ser 3, 5. Só que a DNA polimerase não consegue fazer nesse sentido. Então, ela vai adicionando na parte de trás mesmo, e ela vai caminhando ao contrário, adicionando trechos, né? Que são os fragmentos de Okazaki, que depois são ligados entre si e formam uma sequência normal. A gente diz que a síntese, então, esse processo de replicação, ele é semidescontínuo, justamente porque ele vem, uma parte é contínua da cadeia líder e a outra parte é em trechos, né? Então, é semidescontínua ou assimétrica, né? Alguns autores usam o termo assimétrico. Bom, a transcrição é um processo independente do processo de replicação, né? Como eu falei para vocês, a replicação ela tem como objetivo duplicar o DNA para o processo de gerar cópias da célula ou para o processo de gerar células germinativas. A transcrição é um outro processo, né? O objetivo aqui é gerar lá na frente uma proteína. Então, vai ocorrer a síntese do RNA. Esse processo ele ocorre no núcleo, nos eucariontes, e nos procariontes vai ser no citoplasma. A molécula de RNA a ser gerada é uma molécula de fita simples, tá? Diferente da molécula de DNA. Ah, mas a molécula de DNA é dupla, ou seja, apenas uma parte dela, uma lateral, né, vai ser utilizada como molde para a síntese de uma molécula de RNA, tá? A enzima que vai fazer aí o emparelhamento para gerar essa molécula de RNA vai ser chamada RNA polimerase, tá? Um nome parecido com o que ocorre lá na replicação, que se chama DNA polimerase. Aqui é a RNA polimerase. E é um processo que também ocorre no sentido 5' 3', tá? A única diferença vai ser a sequência de bases, porque aqui não vai ter a timina, vai ser a uracila, tá? Que vai parear com a adenina. É importante a gente saber que apenas uma pequena parte do DNA ele é codificado. Um DNA tem mais de 150 milhões de pares de nucleotídeos, mas nem todo ele é transcrito em uma molécula de RNA. A enzima RNA polimerase, quando ela se liga ao DNA, existe uma região que ela é chamada de região promotora do gene, que ela marca ali o início dessa transcrição, tá? E aí, logo em seguida, existe também uma sequência de término, que fala assim, ó, chega, o RNA está pronto, já pode ser liberado. Entre a região promotora e a sequência de término, vão haver dois tipos, né, de regiões. Existem as regiões que a gente chama de codificantes, que são os exons, aí está em vermelho, e existem as regiões não codificantes, que são os introns, representados aí em amarelo, tá? Após o processo de transcrição, né, primeiro transcreve toda a parte, né, importante, e após o processo de transcrição, existe a remoção do intron. Então, o RNA final que vai ser formado, que vai ser utilizado lá na tradução e para gerar a proteína, ele já possui somente a sequência do exon, né? Então, todos os exons que vão ser utilizados vão estar prontinhos ali, sem aquela sequência que não é codificante, tá? Outra coisa, a sequência de trincas presente no RNA, a gente chama de códon. Então, esse RNA gerado, ele tem uma sequência de bases que são formadas em trincas, né? E essa sequência de trincas a gente chama de códon, né?
Existem 4 bases nitrogenadas, então seriam possíveis 64 códons, 64 combinações. Mas essas sequências, elas só permitem a formação de 20 aminoácidos. Então, na hora desse RNA ele ser traduzido em um aminoácido para gerar uma proteína, somente 20 aminoácidos vão ser codificados. Isso quer dizer o quê? Que o código genético ele é degenerado, ou seja, trincas diferentes, como a gente pode ver nessa tabela, elas vão codificar o mesmo aminoácido. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, a leucina, 4 trincas diferentes, né, mudando apenas o final dela, né, vai apresentar o mesmo aminoácido. Então, vai trazer a mensagem que é para colocar ali o mesmo aminoácido na hora de fazer a tradução, tá? Existem trincas que marcam o final da leitura. Essas trincas a gente chama de códons de parada, eles não codificam nenhum aminoácido, que é o UAA, o UAG e o UGA. E existe a metionina, que é a trinca AUG, que a gente chama de códon de início. Ela vai apresentar sempre no RNA mensageiro, e quando começar a leitura e a tradução, ela vai marcar exatamente esse início, tá? A diferença é que no códon de início existe sim um aminoácido correspondente, que é a metionina, e no término não existe. Então, nenhum aminoácido correspondente, ela não codifica nenhum aminoácido. Uma vez que é identificado uma dessas trincas, a UA, o AG e o GA, se encerra a leitura e o processo ali de tradução, tá? Então, existe um códon no RNA mensageiro que foi transcrito a partir do DNA. Então, ele tem uma sequência de códons, várias bases formando várias trincas, né? Então, cada 3 bases formam uma trinca, cada trinca vai codificar um aminoácido, tá? Trincas diferentes podem codificar o mesmo aminoácido, como a gente viu que o código genético é degenerado. Senão, a gente teria que ter 64 códons, 64 aminoácidos. E não temos, são 20 aminoácidos. E aí, a sequência de aminoácidos gerada, traduzida, vai gerar uma proteína. Na verdade, vai gerar um polipeptídeo, né? Será a proteína. Como que ocorre esse processo de tradução da síntese propriamente dita da proteína? Então, no citoplasma das células, aqui ele vai ocorrer, a gente vai encontrar o RNA-R, que a gente fala que é o RNA ribossômico. Esse RNA, ele é o que forma os ribossomos, né? Ele possui o sítio A e o sítio P, e tem ainda o sítio E, né, que não está ilustrado aí na figura, é o sítio de saída. Eu vou explicar por quê. Existe também o RNA mensageiro, que é o que foi formado, né, o filamento simples, a partir da transcrição no DNA, né? Então, ali ele vai trazer um conjunto de códons com a sequência que corresponde ao DNA, ele foi transcrito. E esses códons é que vão ser lidos pelo RNA ribossômico e traduzido em uma sequência de aminoácidos. Existe também o RNA transportador, que são vários, e eles vão trazer até esse processo de tradução o aminoácido correspondente. Então, o RNA transportador, ele possui numa lateral dele o aminoácido correspondente e na outra lateral dele um anticódon, que é o quê? Uma trinca também, que ela é paralela, né? Ela se pareia com a trinca do RNA mensageiro. Então, vamos ver aqui, por exemplo, o ribossomo, que é essa estrutura, né? Que tem o sítio A, o sítio P, o sítio E, ele é formado por uma parte maior, uma outra parte menor, que serve aí de suporte para o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, que é aquele que foi transcrito de uma das fitas do DNA, ele é de fita simples e ele possui uma sequência com as bases que formam o RNA, né? Uracila, guanina, adenina. Ele não vai ter a timina, tá? Mas ele tem a citosina.
E aí essa sequência de RNA mensageiro, ela vai formar esses códons, que são essas trincas, que vão ser lidas, né? Esse ribossomo, ele vai caminhar ali em cima desse RNA mensageiro, fazendo a leitura dessas trincas, né? E conforme ele vai passando, RNA transportador vai trazendo o aminoácido correspondente a essa trinca, porque ele tem, numa das pontas do RNA transportador, um anticódon, que é um códon que corresponde a essa trinca. Bom, é importante a gente ver que a metionina, que esse primeiro códon, que é essa primeira trinca, no RNA mensageiro é A ou G, né, ela codifica a metionina. Então, vai vir um RNA transportador contendo um anticódon para se ligar ali, que é o UAC, que é justamente o que vai se ligar a esse A ou G, e ele tem na outra ponta a metionina. Esse primeiro aminoácido ligado à proteína, que é a metionina, ela se liga no sítio P e marca o início da leitura. A partir daí, o próximo aminoácido a ser adicionado vai corresponder à sequência seguinte. Então, o segundo códon, se a gente ler aí no RNA mensageiro, é UUU. Então, vai vir um RNA transportador correspondente a esse códon UUU. Ele vai vir com a extremidade AAA, né? Porque só tem A e U no RNA. Então, é a adenina se ligando à uracila. E na outra extremidade, ele vai apresentar qual é o aminoácido correspondente a essa sequência. E aí vai ligar ali esse segundo aminoácido no sítio A. Uma vez ligado, a metionina se solta do sítio P, esse segundo aminoácido passa para o sítio P e começam a adicionar os seguintes aminoácidos correspondentes às seguintes trincas do RNA mensageiro. E o ribossomo vai caminhando, fazendo essa leitura. Até que ele encontre uma trinca que marque o fim, que é uma daquelas 3 trincas que a gente viu, que marca o fim da leitura. E aí essas trincas elas não codificam nenhum aminoácido e essa proteína ela é liberada. Na verdade, essa sequência de aminoácidos eles vão sofrer ligações peptídicas entre eles, vão formar a cadeia de proteína e ela é liberada. Ela está pronta? Não, a proteína ainda tem processos que vão levar à formação dessa proteína. Lembra, a proteína ela tem estruturas na formação dela, e aí sim, teremos uma proteína pronta, ok? Bom, falando um pouquinho das mutações que podem acontecer nesse processo, ela vai ocorrer nas células somáticas ou nas células germinativas, né? Ou seja, nesse caso elas passam para os descendentes. Ela é uma fonte primária de variabilidade genética, né? Porque é uma fonte primária, né? O cruzamento entre os organismos, ele promove a maior variabilidade genética. No caso da mutação, ela é uma fonte que ocorre antes do cruzamento, no próprio indivíduo. Então, ela vai gerar essa variabilidade genética. Então, a gente diz que é uma fonte primária. As mutações são pontuais, ou seja, são pequenas alterações que acontecem na sequência ou no número também, né, dos nucleotídeos, e pode ocorrer, né, durante o processo de duplicação, aquele processo que a gente viu de replicação do DNA. Se ela ocorre e afeta a sequência de bases, né, e ela afeta uma região que é codificante, a gente vai dizer que houve uma mutação gênica. Se ela afeta uma região que não é codificada, tudo bem, não vai ter nenhuma consequência. Se ela afeta uma região codificante, vai haver uma mutação gênica. Ela pode ser a perda de uma base, a adição, né, um maior número de nucleotídeos. Pode acontecer a substituição também, que é quando um nucleotídeo é substituído por outro. E se a gente tiver o mesmo aminoácido no final, tudo bem. Lembra que o código é degenerado, então mesmo que ocorra uma substituição de uma base por outra, se no final for o mesmo aminoácido, nada vai acontecer, se chama mutação silenciosa. O problema é quando não é o mesmo aminoácido, como ocorre, por exemplo, com a anemia falciforme. Então, se a gente olhar a molécula de DNA, né, o que acontece? O código do DNA, por exemplo, vai ter uma sequência CTC. Isso seria transcrito no RNA mensageiro chamado GAG, né, uma sequência GAG.
E aí, essa trinca GAG, se a gente olhar naquele quadrinho dos códons de RNA, que codificam os aminoácidos, o GAG corresponde ao glutamato. Isso teria como consequência uma hemácia normal. Quando ocorre a mutação, na molécula de DNA, em vez de ter CTC, vai ter CAC. E aí, na hora da transcrição para o RNA, o que vai aparecer é o GUG. O GUG ele é diferente do GAG. Né? Ele determina um outro aminoácido, que é a valina. Qual a consequência disso? A consequência é que no final vai haver uma hemácia em forma de foice. Então, houve alteração na proteína. Essa hemácia na forma de foice, ela vai ocasionar diversos problemas. Né? Ela tem uma membrana mais endurecida, o transporte de oxigênio é deficiente. Por ela ser mais endurecida, sua membrana ela tem maior dificuldade em passar nos vasos, principalmente de menor calibre, então dificulta a irrigação e a oxigenação nos tecidos, pode provocar trombos. Então são diversas consequências por conta de uma base que foi modificada. Tá? Esse é apenas um exemplo de mutação, onde ocorre a alteração da base, consequentemente, do aminoácido e da proteína. Tá? Mas existem diversos outros exemplos. Eu vou deixar para vocês um vídeo onde ele explica o processo de replicação. O vídeo está em inglês. Apesar de ele estar em inglês, eu gostaria que vocês prestassem atenção, depois de assistir a aula, nas imagens. A imagem ela é muito clara, mostra o processo de replicação e é bem interessante para assistir junto, ok? Eu vou disponibilizar esse link para vocês lá, para vocês poderem assistir.